Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, essa semana nós vamos ver o módulo 14, né, que é sobre predicado verbal. Nós já estudamos, né, predicado, sujeito em sala de aula. Vamos relembrar, por exemplo, João caiu. Qual que é o sujeito? João. E o predicado caiu, né? Então, como que a gente descobre o sujeito, né? Bom, primeiro que o sujeito é quem pratica a ação dentro da frase, né? Ou de quem nós estamos falando. Nesse caso, estamos falando do João. E o João praticou a ação de cair. Então, nós perguntamos ao verbo, quem caiu? A resposta é o sujeito, João. O que sobrar é predicado. Quando dentro do predicado a palavra principal for um verbo, nós dizemos que esse predicado é verbal, mas nós vamos analisar para que vocês compreendam melhor. Olha aqui, o garoto é um grande leitor de livros de aventura. A outra frase, o garoto encontrou um grande leitor de livros de aventura. Bom, comparando esses enunciados, vemos que os verbos empregados diferem, né? São diferentes, alterando, portanto, o sentido, né? Observe como esses verbos se relacionam com os demais elementos da oração. Você sabe explicar a função sintática de cada um? Bom, nós vamos analisar aqui agora, tá? Predicado verbal. Bom, aqui eles relembram que já vimos que há um tipo de verbo cuja função é ligar um nome. Lembra que nós vimos já que são os verbos de ligação? Lembra do Calvin? Quais são os verbos de ligação? Ser, ficar, estar, continuar, parecer, né? Bom, quando não exprime ação e fazem parte do predicado nominal. Então, qual é a função deles? Ligar um nome, um adjetivo ou um substantivo ao sujeito, lembra? Vamos estudar agora outros tipos de verbos quanto à predicação, né? Predicação, predicado. Verbo intransitivo. Eu vou ler aqui para vocês, mas eu não vou ler aqui porque está complexo. Eu vou explicar. Bom, vamos pensar assim, transitar. Andar, caminhar, né, ir, intransitivo, ou seja, não transita, né, não caminha. Então, isso quer dizer que o verbo, ele tem sentido completo, ele não precisa de uma outra palavra, outras palavras para completar o seu sentido, né, ele não transita. Claro, se você quiser colocar um complemento, tudo bem, mas não há necessidade, porque quando você lê a frase até ele, você compreende o enunciado. Por exemplo, os livros de aventura divertem. Pronto, você sabe que os livros de aventura divertem, tá? Ele não precisa de complemento, mas você pode complementar o seu sentido, tá bom? No caso aqui, ó, os livros de aventura divertem imensamente. Para que eu vou usar esse advérbio aqui, né? Esse advérbio para intensificar, mas não quer dizer que o verbo divertem necessita de complemento, ele tem sentido próprio, tá bom? Ó, os livros de aventura divertem sempre, divertem com certeza. Você pode utilizar outros elementos, né, para completar ele, né, a ideia. Mas isso não quer dizer que ele necessite de um complemento, tá? Então, aqui nós temos algum advérbio, né? Vamos lembrar que advérbio, ele está quase sempre ao lado do verbo, porque a função dele é modificar, alterar, né, o sentido do verbo, tá? No caso aqui, ó, divertem imensamente, muito, divertem sempre, né? Diariamente, divertem com certeza, né? Está afirmando. Então, nós temos aqui alguns advérbios, ó. Nós temos advérbios de lugar, lá, aqui, perto, longe. Maria mora longe, por exemplo, é um advérbio de lugar, tá? Estou aqui, advérbio de lugar. O celular está perto, minha casa fica lá no sítio, tá? De modo, ó, bem. Maria corre bem, por exemplo, tá? Mal, né? Estou mal. Não, aí é contrário de bom, né? Ele é um homem... Não, também não. Estou mal com L. É o contrário de bem. Estou mal, contrário de bem, né? Bom, de tempo. Hoje está chovendo, tá? Então, vocês estão vendo que hoje está. O hoje, que é um advérbio de tempo, está ao lado do verbo estar,
para mudar, né, a ideia, o sentido. Advérbio de intensidade, mais, menos, muito. Gosto muito de maçã. Isso quer dizer que eu não gosto pouco, tá? De negação, ó, tem mais aqui de intensidade. Então, ele é tão legal quanto Maria. Eu uso só Maria, porque minha tia Maria é a tia que eu mais gosto. De negação, advérbio de negação. Não, advérbio de afirmação, sim. De dúvida, talvez, acaso. Bom, advérbio de natureza intensificadora, que ele vai intensificar, que foi o caso que ele fez aqui. Esses advérbios intensificaram o sentido do verbo, né? Que modificam adjetivos ou advérbios também. No caso aqui, os livros de aventura são muito interessantes, ó, são um advérbio e um adjetivo, né? Que é a qualidade aqui dos livros. Bom, depois tem, o aluno saiu bastante bem na prova. Essa construção aqui ficou estranha, né? São dois advérbios. Bom, algumas expressões que têm o mesmo papel do advérbio são chamadas de locuções adverbiais, que eu quero que vocês entendam, tá? Aqui explica de um jeito, mas o fato é o seguinte. Tenho dois advérbios próximos um do outro, um ao lado do outro. Eu tenho uma locução adverbial. No caso aqui, ó, bastante bem. São dois advérbios, tá bom? De intensidade e de modo. Então, eu tenho uma locução adverbial. Por quê, professora? Porque eu tenho dois advérbios, um ao lado do outro, tá bom? Bom, geralmente os verbos intransitivos indicam fatos existenciais, por exemplo, viver, nascer, né? Maria viveu. Emoções, chorar, Pedro chorou. Pronto, já entendi, por isso que ele não precisa de complemento. Gritar, gritei muito, tá? E movimento, ir, chegar, correr, dançar, caminhar, nadar, tá? Esses verbos, eles não precisam de complemento. Pode haver complemento neles? Pode, mas eles não pedem complemento, tá? Você só vai intensificar. Bom, já o verbo transitivo, ele necessita de complemento. Ele transita entre a oração, tá? Olha aqui. Eles merecem nossa gratidão eterna. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, eles merecem, vocês iam falar assim, professora, merecem o quê? Vocês estão vendo? O quê? O verbo pede que seja completada a ideia dele. Merecem atenção, merecem nossa gratidão. Aí você vai completar com uma palavra que você julgar necessário. Mas nesse caso, esse verbo merecer, ele precisa de um complemento. No caso aqui, esse aqui pediu, acrescentaram 3 complementos nele, tá? Então, nesse caso aqui, eles merecem o que? Nossa gratidão eterna, tá? Então, nós temos aqui o sujeito, o verbo, né? O verbo. Quem merecem nossa gratidão eterna? Eles. Eles é o sujeito simples, merecem nossa gratidão eterna. É o predicado verbal, porque a palavra principal é merecem, tá? Bom, a palavra objeto é aqui, gente, é assim, ó, vocês vão ver depois. Quando o verbo pede complemento e ele vem sem preposição, sem o de, sem o da, sem o para, sem o com, aí a gente diz que tem um objeto direto. Quando vem com de, para, com, é objeto indireto, mas não vamos entrar agora nessa questão, desculpa. Bom, aqui tem assim, ó, eles merecem o quê? O objeto, no caso, nós estamos chamando esse aqui de objeto. Nossa gratidão eterna, estamos chamando nossa gratidão eterna de objeto, tá bom? Completa o sentido desse verbo aqui, merecer. Então, nesse caso, nossa gratidão eterna é um complemento verbal. Por quê, gente? Porque completa o sentido do verbo, tá bom? E esse verbo aqui é classificado de transitivo. Por quê? Porque ele necessita de complemento, tá bom? Então, nós completamos o sentido do verbo, por isso que é chamado de complemento verbal. Se fosse um substantivo, complemento nominal, tá bom? O filho amparou. Amparou quem? Gente, necessita de complemento. Crianças gostam de que, né? A chuva molha. Molha o que? Os pais protegeram. Protegeram quem? Maria acreditava. Acreditava em que?
é assim, gente. Então, aqui, todos esses verbos aqui necessitam de complemento. Necessita que a ideia dele seja completada, tá? Vou correr um pouquinho que tá caminhando aqui. Bom, então, o predicado formado por verbo, ou seja, ou transitivo ou intransitivo, ele é um predicado verbal, tá bom? Os filhos choravam. Verbo intransitivo, choravam. Você sabe que eles choravam. Os filhos choravam a morte do pai. No caso aqui, verbo transitivo, mas complemento verbal, tá bom? De olho na vírgula. Como complemento... Ai, gente, porque tem verbo que ele pode ser transitivo e intransitivo. Depende do complemento, mas eu não vou entrar nessa questão agora, tá? Você vai analisar. Se você entendeu até o verbo, é intransitivo. Se ele pediu um complemento, ele é transitivo, tá bom? Bom, como o complemento verbal é aquele que completa o sentido do verbo, ele não pode ser separado por vírgula. Então, não pode pôr uma vírgula aqui, tá? Bom, então tem atividade 1, vocês vão ler os ditados populares, localizar os verbos nos ditados, né? Pinta, grifa, circula, tá? Em seguida, responder se todos são intransitivos nesses enunciados. Bom, vamos lá. A justiça tarda. Entendeu? Você entendeu? Se você entendeu o significado, ele é intransitivo. Se você não entendeu, ele é transitivo, tá? A ociosidade é o quê? Né? Bom, agora observe 2 desses ditados modificados com outras informações. Nesses casos, termos acrescidos modificam o predicado? Presta atenção. Por quê? Modifique por quê? Veja agora esses provérbios. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Identifique os verbos e verifique se estão empregados como intransitivos, que não necessita de complemento, tá? O termo destacado nos provérbios apresenta informações sobre as circunstâncias que ocorre a ação expressa pelos verbos. Que tipo de informação eles expressam? Então, vocês vão voltar lá e ver que tipo de informação sobre as circunstâncias que ocorre a ação é expressa pelos verbos, tá bom? Bom, reescreva as frases acrescentando-lhes um advérbio ou uma locução adverbial, né? Aqui tá pedindo de intensidade, muito mais, de modo, bem, né? Deixa eu ver, vamos voltar lá, que é tanto advérbio, gente. De modo, bem, mal, assim, tá? Então, vocês vão voltar lá na tabelinha para completar esses advérbios, essas frases com advérbios. Reescreva as frases transformando os predicados verbais em nominais. Então, no caso aqui, estão vendo que deixou de ser o verbo, a palavra principal, né? E quer dizer, aqui no cansado já não é verbo mais, né? Então, não pode pôr verbo mais, tá? Nas frases. Tira o verbo e acrescenta um substantivo. No caso aqui, cansado é um substantivo. Não, é adjetivo. Desculpa, gente. Adjetivo, é tanta coisa, né? Então, vocês tanto podem colocar substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá bom? No lugar do verbo. Segue o modelo, tá? Aí tem uma atividade aqui, 4. Vão ler a questão. Na primeira frase do texto, há 2 verbos. Identifique e classifique-os quanto à predicação. Se é predicado verbal ou nominal, tá bom? Na frase, a mãe fez... Bom, aqui vocês vão seguir qualquer coisa, me chama, tá dando tempo aqui. Façam até a letra B do exercício 5, porque esse módulo é bem extenso, tá? Tem bastante coisa para vocês fazerem até aqui, tá bom, gente? Precisando, me chama, estou à disposição, tá? Se não entendeu o conteúdo, me chama que eu explico em áudio, explico em vídeo, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula. Eu vou fazer o gabarito do módulo anterior e posto semana que vem junto com esse daqui, tá bom?